Decidido estou de entregar ao Senhor minha vida e tudo que sou. Olá, estamos começando mais um vídeo e hoje vamos estudar sobre o sábado para o domingo. Eu vou pedir para que o irmão Marcos ele faça uma oração para que possamos dar início ao estudo de hoje. Poderoso Deus, Criador do céu e da terra, venha, Pai, nesse momento fazer a Tua obra. Vem com o Teu Santo Espírito, para que tudo que for dito aqui nesse momento venha a ser aprendido, venha a ser colocado sobre cada coração e possamos aceitar a Tua palavra. Tem misericórdia, Senhor Jesus, de cada um de nós. Abençoa esses ouvintes, abençoa também aquelas pessoas que irão passar a Tua palavra. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Bom, então o irmão Anderson vai ler o tópico do estudo e logo depois a gente entra nas perguntas. Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso, instituído por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Jesus e seus seguidores nos tempos do Novo Testamento. A maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. Quem fez ou autorizou a mudança tem ela o apoio das Escrituras? Nesse estudo, essas questões serão esclarecidas. Então, de acordo com o tópico aqui do estudo, iremos saber quem fez ou autorizou essas mudanças, tem ele o apoio nas Escrituras. E nesse estudo, a Bíblia irá responder a essas perguntas. Então vamos começar aqui. Quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Será que isso é uma passagem na Bíblia que fala e exalta o domingo como um dia de adoração, como um dia de culto sagrado, dedicado ao Senhor? Vamos lá. Mateus 28, versículo 1, depois Marcos 16, 1 e 9 e para finalizar aqui Atos 20, versículo 7. No findado sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-los. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Olha só. De acordo com o que o irmão Anderson leu, não há nenhuma passagem que nos ensine ou que nos mostre que o domingo é um dia agora completamente dedicado a Deus, porque houve uma mudança do sábado para o domingo. Tanto é que nos episódios aqui narrados conta que eles deixaram passar o sábado para que pudessem ir até o sepulcro onde estava Jesus. Então esperaram o dia que está na Bíblia para poder entrar em atividade, em trabalho, que foi justamente no primeiro dia da semana. E quando você vê lá em Atos 20, versículo 7, você encontra uma igreja que estava pronta para iniciar uma semana de trabalho, uma semana de luta, de bastante, como eu vou colocar aqui, busca do ensino. Você não vê um dia dedicado exclusivo à adoração, pelo contrário, é um dia de colocar as coisas para funcionar normalmente. Você vê que o domingo, a gente não acha a palavra domingo na Bíblia, acha sim, o primeiro dia da semana. Então eu vejo que houve uma mudança, houve no tempos atuais em que vivemos, existe domingo, mas a Bíblia mostra que
domingo não existe, sim o primeiro dia da semana. E nesse dia é um dia de trabalho, um dia que é usado para que as pessoas iniciem a sua obra na lavoura. Irmão Marcos. É verdade. Olha o que em João 20, versículo 1 diz: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. O irmão falou que não existe domingo. Claro, é verdade. Porque a Bíblia aponta primeiro dia da semana. Eu pergunto a você, para as pessoas que não estudam a Bíblia, que não conhecem verdadeiro o sentido da palavra de Deus, vamos dizer assim, que nem muitas pessoas dizem. O primeiro dia qual é para essas pessoas? A segunda-feira. Só que a Bíblia deixa bem claro, primeiro dia. Se você for olhar lá estudar matemática, os números ordinais, você vê que é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto e sétimo dia. Não existe o primeiro ser o segundo, ser a segunda. Já deixa bem claro que o primeiro dia é o primeiro dia, não é o segundo. E infelizmente as pessoas não entendem essas coisas. O que eu e você estamos esperando para estudar, para ver que a Bíblia é bem clara, minha gente, meus amigos, meus irmãos. Eu e você devemos buscar na Bíblia. Muitas pessoas estudam a Bíblia com outras pessoas, só que eles não vão estudar a Bíblia em si, buscar na Bíblia, buscar a orientação de Deus. Procura seu A, seu B, seu C e pergunta se é certo ou errado. E Deus está de lado. A orientação maior é Deus. Procure estudar a Bíblia. É verdade. A segunda questão é o seguinte: o que ocorreria na igreja cristã, olha só, antes da volta de Jesus? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 3 e 4, e depois Daniel 8:12. Ninguém de nenhum modo se engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Olha só, a verdade seria jogada por terra. A igreja de Cristo passaria por um período de apostasia, abandono da verdadeira fé, e seria dominada por pessoas que não seguiriam a verdade introduzida nela, costumes e práticas pagãs. Então, segundo a Bíblia, a verdade de Deus, de Cristo, que são as palavras que estão escritas, os mandamentos que Jesus ensinou, que Deus estabeleceu desde a criação, o homem iria mudar, iria jogar essa verdade por terra. E isso se repete justamente nos dias que estamos vivendo, onde as pessoas criaram um novo dia de adoração, dia dedicado a Deus, que é o domingo, que na história bíblica, na matemática bíblica, que é o primeiro dia da semana, onde que Deus estabeleceu o sábado. E a gente vê não só o sábado, mas culto aos mortos. Você vê a feitiçaria dentro das igrejas evangélicas, todo esse ritual que não são conceitos bíblicos. Então a verdade está sendo manipulada claramente em nossos dias. Então temos que abrir os olhos e enxergar o que está acontecendo.
É bom que você pegue esses textos, Daniel 8, 12, e leia. Leia o capítulo 7 de Daniel, porque você vai ter muito conhecimento quando você lê aquilo ali. É o que Deus veio nos dar, o entendimento e a sabedoria, para que possamos entender que o que está sendo pregado nessas igrejas por aí não é dom do Espírito Santo, mas é dom do inimigo de Deus, é dom de Satanás, do diabo. A terceira pergunta é assim: que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Deuteronômio 4, 19 e depois capítulo 17, inclusive 3. Guarda-te, não levante os olhos para os céus, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército de céus. Seja seduzido a inclinar-te perante eles, e dê culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos, debaixo de todos os céus. Quando no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que proceda mal, aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a sua aliança, que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Então, de acordo com a Bíblia, as pessoas já adoravam naquele tempo os astros, adoravam os animais, as pessoas não tinham uma busca pelo Deus verdadeiro, pelo Deus da Bíblia. E hoje as pessoas continuam adorando de uma maneira aberta os astros, dias que foram impostos por homens, colocados por homens. Você vê que houve uma mudança apenas de rótulo, mas a essência da adoração continua a mesma, estabelecendo de lado Deus e colocando a criatura no lugar. Deus deixou uma lei e o seu princípio para que o homem pudesse seguir. O homem não aceitou os princípios de Deus e ele mesmo quer conduzir a sua vida, quer conduzir a lei, como se fosse o próprio Deus. E estamos vendo isso claramente se repetir novamente na nossa geração. E será assim até que o bicho volte. Então as pessoas hoje estão sendo enganadas porque não estão adorando a Deus, estão adorando uma outra coisa, a criatura, o inimigo, porque existem duas adorações no mundo: ou você adora a Deus, ou você adora o diabo. E o diabo não importa, ele não liga se você adora ele sem saber, ele também liga, está pouco se ligando para isso. O diabo quer que você adore ele, sabendo ou não, mas o diabo quer que você o adore. Então, por isso que é necessário que possamos ter uma busca mais profunda nas Escrituras, para que possamos entender este assunto. Vamos para a quarta pergunta. Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Êxodo 16, versículo 22, 23 e Atos 15, 21. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contavam a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei, e o que quiserdes cozer em água, cozei. E tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Veja que interessante. Deus teve uma preocupação maior com a questão de preparar a comida antes, porque eles não tinham acesso que nós temos hoje. Hoje nós temos o gás, nós temos a eletricidade e todos
essas coisas que nos ajudam. Antigamente não, eles teriam que buscar lenha, eles teriam que preparar tudo. Por isso que Deus os ensinou a que se preparassem antes, porque existia esse processo, esse trabalho árduo de poder ter uma alimentação mais considerável. Ninguém ia comer as coisas cruas, né? Então havia um trabalho da pessoa sair da sua localidade e ir até o campo, recolher aquela madeira para que ele viesse preparar sua comida. Por isso que Deus fez que a sexta-feira fosse um dia de preparação. E muitas pessoas pegam esse versículo para dizer muitas coisas com relação ao sábado, onde que Deus fez isso porque Deus sabia da situação daquele tempo. E a gente vê que o sábado é um dia dedicado ao Senhor, um dia de você ter um encontro com Ele, não em sua casa simplesmente, mas na igreja, irmão Marco. É verdade. E os versículos deixam bem claro que todos os sábados eram discursos nas sinagogas, em cada cidade, nos tempos de Moisés, nos tempos antigos, nos tempos de Moisés, era ensinado, era pregada a palavra do Senhor. E o fato mais interessante dessa história toda é porque é o seguinte: será que naquele tempo não teria pessoas que não faziam isso? Tinha. Nós vimos na terceira pergunta o contrário disso. As pessoas viviam de acordo com os seus princípios, mas só que o povo de Deus, como nesse tempo, no nosso tempo de hoje, no tempo atual, tem pessoas que vivem os seus próprios caminhos, como nós vemos líderes religiosos, que atrás disso aqui, de dinheiro, busca levar as pessoas para um falso conhecimento. E nós vemos que Moisés, o servo de Deus, ele sempre levou as pessoas a obedecer a Deus. É tanto que ele diz o seguinte: porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é todos os sábados. Não é no domingo, não é no primeiro dia da semana, é no sábado. E o fato interessante é porque ele diz o seguinte: sinagoga nós sabemos que é igreja. Se Moisés fazia isso nos sábados, se as pessoas que tiveram um ensinamento através dele era aos sábados, por que eu e você não faz isso? Amém. Justamente. Então, olha só, Jesus disse que não veio anular nem a lei nem os profetas. Se Moisés é profeta, ele não veio desmentir o que Moisés ensinou, veio ensinar como se deveria viver. E isso se reflete nos dias atuais. Que haja com Jesus e o apóstolo Paulo tinham em comum? Olha só, vamos lá. O que eles tinham em comum? Lucas 4,16 e Atos 17:2. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Olha só, olha que interessante. Veja bem, segundo a Bíblia, Jesus e Paulo tinham por costume de estar na igreja aos sábados, ensinando, meditando, adorando, glorificando o nome do Criador, do Deus, ou de Deus. Então, se Jesus e Paulo, que são, Jesus é Deus, e Paulo talvez o maior evangelista que já passou por esse mundo, guardar o sábado, quem é você que ensina o contrário? E quem sou eu para discordar do que a Bíblia nos mostra e nos revela? Então nós precisamos ir na Bíblia e procurar não ensinamentos de homens, mas sim o que é escrito na palavra de Deus. Vamos lá. É verdade. A Bíblia fala que Deus é amor, e aquele que segue a Deus, que guarda os seus mandamentos, também vive nesse amor. E muitas das pessoas hoje dizem que ama a Deus, só que vive da sua própria maneira.
E nós vimos aí que os versículos deixam bem claro que o costume de Cristo, o costume de Paulo, era guardar o sábado, era pregar o sábado, era ajudar o seu próximo no sábado. E na maioria das vezes eu fico me perguntando por que as pessoas não entendem isso, por que as pessoas não deixam o Espírito Santo trabalhar na sua mente, no seu coração, por que as pessoas não abrem o seu coração para entender isso, porque é Deus falando, não é o homem. A palavra de Deus, não sou eu que falo, é a palavra, está escrito. As pessoas acham melhor acreditar no homem, na criatura, em vez do Criador. O Criador fala que eu e você devemos observar o sábado. O Criador fala que eu e você devemos ajudar o próximo no sábado. E muitas pessoas, muitos líderes, muitas pessoas que infelizmente não acreditam em Deus, essa é a verdade, deixam isso de lado e procuram o que a criatura acha, o que a criatura faz. A criatura foi feita pelo Criador, ela não tem autoridade sobre o Criador. Então eu e você devemos buscar ensinamentos do Criador, de Deus, não da criatura. Amém. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Como é que Jesus enxerga isso? No livro de Marcos, no capítulo 7, do versículo 6 a 8 e depois do versículo 13. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardando tradições dos homens, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Olha que forma, negligenciando os mandamentos de Deus. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram, porque estão ensinando conceitos que são de homens. É o que mais se repete hoje. O mundo está indo de acordo com os seus conceitos, com os seus princípios, com a sua maneira de enxergar. Mas o mundo sempre irá quebrar a cara quando for com seus próprios conceitos. Mas quando Deus dirige os nossos conceitos, os nossos princípios, a Bíblia diz: e em que viverá. Talvez seja a maior mentira que existe nesse mundo, mas se for, como fica? Que possamos buscar na palavra de Deus a maior riqueza que possa existir nesse mundo. Eu nunca vi a matemática mudar a história de um drogado, de um assassino, ou a filosofia tirar as drogas de uma pessoa. Mas eu vi esse livro, a Bíblia, transformar homens que eram maus em pessoas de bem. Que eu e você possamos entender isso. Mudança de princípios, mudança de caráter, só tem na palavra de Deus, porque tem o Espírito Santo trabalhando, socorrendo, nos ajudando diariamente. Vamos para a segunda pergunta. Quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Irmão, o Anderson vai ler aqui. Foi o imperador Constantino, no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo. A Igreja Romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 depois de Cristo. Concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do Deus Sol.
converteu-se superficialmente, trazendo para a igreja cristã essa e outras práticas pagãs. O mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor aos domingos e nos outros dias de festa e preceito. Os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Interessante, espera aí. Então quer dizer que Constantino, no dia 7 de março do ano 321 depois de Cristo, a igreja romana adotou oficialmente a observância do domingo no ano 364 depois de Cristo, no concílio de Calcedônia. Constantino era adorador do Deus Sol, tanto é que a palavra domingo em inglês significa day, quer dizer dia do sol. Veja só, meu querido, olha só, a Bíblia diz que Deus guardou o sábado. A Bíblia diz que Moisés guardou o sábado, ou o sábado. Os profetas guardaram o sábado. Jesus guardou o sábado. A Virgem Maria guardou o sábado. Os discípulos guardaram o sábado. Os seguidores de Jesus guardaram o sábado. Paulo guardou o sábado. A igreja do Novo e a igreja do Antigo Testamento guardaram o sábado. Irmãos, e quem somos nós para ir contra esse povo? Povo de Deus. Os grandes homens da Bíblia guardaram o sábado. Quando você guarda o sábado, você está sendo submisso ao Deus Criador. Mas quando eu e você guardamos ao domingo e temos esse dia como adoração, nós estamos indo por Constantino, que era pagão. Pagão não é quem é batizado, não, irmãos. Pagão é quem adora uma outra coisa que não seja Deus, que adora os astros, que adora os animais, que adora qualquer coisa, mas que não é Deus. Isso é um pagão. Então, ou você fica do lado de Deus, se guardou o sábado, abençoou e santificou, ou você fica com o Constantino, que era um homem pagão, um adorador do Deus Sol. Que Deus tenha misericórdia da minha e da sua vida, que possamos despertar, que possamos ver que a igreja romana trouxe para dentro dela, no seio dela, no catecismo, esse mandamento que não foi deixado, não foi dado por Deus, mas por um homem pagão. Entre Jesus e Constantino, entre Deus e Constantino, entre todos os seguidores de Deus e Jesus, com quem você fica? Com Deus ou com Constantino? Com Deus ou com Satanás? É uma escolha simples. Ou adorar a Deus ou adorar a Baal. Não tem outro princípio. Vamos para mais uma pergunta. Quem instituiu a observância do sábado e quando isso ocorreu? Olha só, em Gênesis 2, 1 e 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fez. O interessante é que quando Deus estabeleceu o sábado como dia santo, como dia de repouso, como dia de busca pessoal, você sair do seu cômodo, você sair da sua vida cotidiana e procurar Deus, foi no início da criação, onde não tinha Moisés, como as pessoas aí ensinam. Mas eu vou dar para Moisés. Não. Deus deixou o sábado desde a criação do homem, desde a criação deste mundo. Deus estabeleceu o sábado como um dia de repouso, como um dia de busca maior, de contato especial entre o homem e o Criador. Que nós possamos ser submissos ao autor da vida e não ao homem, que é falho, que é tosco, que é mortal. Irmão Marcos. É verdade. E em Êxodo 20, versículo 8 a 11, diz o seguinte: lembre-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho,
nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu coração das portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O interessante dessas passagens, do 8 a 11, é o seguinte: primeiro ele diz, lembre-se. Nós vemos como a palavrinha lembre-se, ela está no passado. Por que ela está no passado? Porque Deus já sabia que o ser humano ia esquecer desse dia. Deus sabia que o ser humano ia procurar os seus próprios caminhos, seu próprio olhar, e não ia olhar para o olhar de Deus. E ele diz a mim, a você hoje, lembre-se, o único mandamento que mostra o nome do autor, que mostra o carro e que mostra quem é o proprietário, é o sábado. Por quê? O nome do autor, quem criou? Nós vemos no monte que Deus criou, ele entregou a Moisés. Nós vemos que quem foi que criou o universo? A Bíblia deixa bem claro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo que nele existe, e ao 7º dia descansou. E quem é o proprietário? Deus. Então, o único mandamento que mostra que Deus é o Criador do universo, que Deus é o único e que Deus é dono de tudo, é o sábado. Se eu tiro o sábado para colocar o domingo, eu rasgo o livro de Gênesis e tiro o posto de Deus, de Criador, e automaticamente estou dizendo que Satanás é o dono. Quem criou tudo foi Deus. A Bíblia deixa bem claro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Que eu e você possa hoje buscar conhecer mais sobre esse Deus e buscar estudar a Bíblia, porque a palavra de Deus diz que Satanás ia jogar a verdade de Deus por terra através de líderes religiosos, através de igrejas. E se você olhar bem hoje, é o que está acontecendo. O mundo guarda o domingo e deixaram Deus de lado. Buscaram a se afeiçoar na criatura. Um ser aqui na terra de ser Cristo. Diz a autoridade para mudar as escrituras. A Bíblia deixa bem claro que nem eu nem você temos autoridade de coisa nenhuma, porque Deus diz que só Ele pode. E mesmo assim a Bíblia ainda fala que Deus não muda, que você venha a cada momento buscar estudar a Bíblia, porque Cristo está voltando. Amém. Que possamos repetir cada vez mais na busca do conhecimento da verdade, da verdadeira oração. Quem deve ter prioridade em nossa obediência? Atos 5, 29, depois de tudo, 14. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Antes importa obedecer a Deus. Não se importem com os mandamentos de homens desviados da verdade de Deus. Que possamos buscar com sinceridade a Deus, e cada um de nós iremos encontrar o Deus verdadeiro, os princípios que realmente agradam a Deus. Que nós possamos ter esse sentimento no coração de querer sempre buscar a verdade. E ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos ter esse conceito em nossa vida, de querer obedecer sim a Deus e não aos homens, querer obedecer sim os mandamentos de Deus e não dos homens. O mal. É verdade. Em meio a tantas coisas que hoje nós vemos, a tantos ensinamentos, a tantas doutrinas que nós vemos que não vêm
não tem base bíblica, é o seguinte: a Bíblia fala que milhares de pessoas irão adorar a criatura. Em Apocalipse, ela deixa bem claro. A Bíblia fala que as pessoas que amam mais o seu filho, sua filha, seu irmão, acima de Deus, essa não ama a Deus. E a Bíblia deixa bem claro que você devemos obedecer a Deus, mesmo que venha magoar o seu irmão, mesmo que venha magoar o seu líder religioso, mas procure fazer a vontade de Deus, porque na maioria das vezes ele está lendo ali, mas o que está sendo passado para você não é o que Deus quer realmente. Que você venha analisar as Escrituras, porque a Bíblia diz que o povo está perecendo por falta de conhecimento, porque eles estão seguindo doutrina, preceito de homens, estão indo por homens que são pecadores, que estão no mesmo barco que você, e mesmo assim vocês ainda estão andando no mesmo ritmo, no mesmo caminho. A Bíblia diz que o pastor, o supremo pastor é Cristo. A única pessoa que nós devemos buscar a sabedoria de Cristo. As dons carnais nós descartamos, porque é uma sabedoria vã. Deus é a sabedoria. A Bíblia diz que o justo ele procura a sabedoria de Deus e não dos homens. Amém. Então, a recapitulação aqui do estudo diz assim: a palavra domingo não aparece na Bíblia. Isso no primeiro dia da semana. Constantino trouxe o domingo, que significa dia do sol, do paganismo, e permanece até hoje na igreja. Os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana. O decreto de Constantino data de 7 de março do ano 321 depois de Cristo. Foi implantado o paganismo dentro das igrejas, ou das igrejas evangélicas. E com isso trouxe os preceitos do homem, e a verdade de Deus está com Daniel que está sendo jogada por terra. Que nós possamos buscar Deus, aquele, o Criador, que lá em Gênesis botou o sábado, santificou e abençoou esse dia. E não o Constantino, homem pagão, homem desviado do Espírito de Deus, que trouxe para a igreja o domingo. Que Deus te abençoe. Vamos orar para que possamos encerrar o estudo de hoje. Querido Deus, demos graças por mais uma vez estudar a tua palavra, que possamos ter entendido, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que vai assistir, cada pessoa que está assistindo, para que esse estudo venha se tornar uma bênção na vida de cada um. Tudo isso nós te agradecemos, em nome do teu Filho amado, que vive para todo sempre. Amém. O próximo estudo será sobre a questão do batismo. E assim, por que devo ser batizado? Então, eu convido você a se fazer presente no próximo estudo. Fiquem todos com Deus e até lá. Decidido estou de entregar ao Senhor minha vida e tudo que sou. Encontrei a razão para o meu coração, minha esperança está no porvir. Agora eu vou compartilhar o amor, minha missão é brilhar por ti. Jesus mudou minha vida e transformou o meu coração. Só Cristo é o caminho, a verdade
Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.